Paz do Senhor, meus amados e queridos, que o Papai continue abençoando nossas vidas, nos fortalecendo a cada dia e nos ensinando a viver os seus propósitos através da sua palavra. Meus irmãos, eu gostaria de deixar uma mensagem que fica em Daniel, capítulo 1, versículo 8 e 9, que diz assim: E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, Deus deu a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Meus irmãos, quando estamos ligados em Deus, fortalecido por Ele, pode vir o que vier, nada pode nos abater e nos tirar daquilo que nós acreditamos. Eu gostaria de mencionar que Daniel, ele teve santidade perante o Senhor. E eu gostaria de deixar um tema que diz assim: santidade, uma decisão. Santidade, uma decisão. Santidade não é sentimento, nem algo que acontece automaticamente na vida cristã. Santidade é uma decisão intencional, um posicionamento firme diante das ofertas e pressões deste mundo. Daniel, ainda jovem, longe de sua terra, decidiu em seu coração permanecer puro, até mesmo em meio à adversidade e à cultura contrária à fé. É possível viver de forma santa se for uma decisão firme e pessoal. O Senhor colocou no meu coração uma mensagem descrevendo sobre isso antecipadamente. Logo após, daqui a pouco eu entro na mensagem, mas de imediato o Senhor colocou e falou assim: isso nos mostra que mesmo na adversidade, Daniel permaneceu confiante em Deus e não se corrompeu com os manjares do rei, que oferecia àqueles que estavam próximos e diante dele. Ou seja, mesmo sendo levado preso, ele permaneceu fiel a Deus e fez conforme as orientações dele. E Deus tocou nos eunucos e deixou Daniel sem participar dos manjares do rei. Meus irmãos, quando andamos fiel na presença de Deus, fazendo a sua vontade, pode vir o que vier, tenha certeza, Deus vai usar qualquer um para não tocar ou forçar você de fazer aquilo que você não queira. Eu vou entrar no contexto dessa mensagem agora, mas eu quero te dizer: continue firme, creia no Senhor, acredite que Ele pode mudar qualquer situação. Aonde você estiver, você sendo fiel a Ele, permanecendo na sua palavra, com certeza Ele muda o cativeiro, Ele muda situações que possa te destruir ou fazer com que você saia da presença dele. O contexto dessa mensagem: Daniel foi levado cativo para a Babilônia, um ambiente repleto de idolatria, luxo e imoralidade. O rei Nabucodonosor ofereceu a ele e outros jovens
a melhor alimentação do palácio, como forma de contaminar com aquilo que ofendia os princípios de Deus. Essa atitude revela que a santidade começa com pequenas escolhas diárias, feitas mesmo quando ninguém está olhando. Olha aí, meus irmãos, seja onde você estiver, ainda que venham oferecer alguma coisa, o Senhor, Ele está contigo em todo o tempo. Quando vivemos para Deus, devemos ser verdadeiros com Ele. Seja onde estivermos, nada nem ninguém pode mudar nossa fé em Deus com oferecimentos que nos tira da santidade em que acreditamos que Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Aqui então Daniel se manteve firme em Deus e não se contaminou com aqueles manjares que ia contra a sua fé. Eu vou entrar na primeira aplicação, mas eu gostaria de mencionar para aqueles que me ouvem, eu quero te dizer, não deixe de estar na presença de Deus. Creia que Ele pode fazer e mudar todas as coisas e situações. É claro, muitas das vezes nós, como as limitações humanas, às vezes queremos algo tão depressa e não sabemos esperar o tempo de Deus. Mas o tempo de Deus na nossa vida, ele é perfeito. Cabe a nós continuarmos e crer que Ele pode fazer todas as coisas e mudar toda a situação. Meus irmãos, a primeira aplicação que eu gostaria de deixar para todos diz assim: o que é a santidade? Santidade é separação para Deus, é viver de maneira distinta do mundo, refletindo o caráter de Cristo. A Bíblia diz em 1 Pedro, do 1 ao 15, mas como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizeres. Sabe o que isso quer dizer, meus irmãos? Ser santo não é ser perfeito, mas é desejar agradar a Deus em cada atitude, palavra, pensamento, e é estar no mundo, mas não se contaminar com ele. Ou seja, o Senhor, ele nos fortalece e ele nos traz a realidade de que devemos viver para ele, fazer a vontade dele, e tudo muda em nosso favor. E devemos sempre vigiar nesse mundo, pois ele nos oferece em todo o tempo luxúrias, manjares, prazeres da carne que pode nos afastar de Deus. Por isso, sejam sóbrios e vigiai e orai em todo o tempo para não cair em tentação. Meus irmãos, a palavra do Senhor, ela nos ensina e é bem clara que devemos sempre permanecer naquilo que o Senhor tem nos proporcionado através dela. E devemos crer somente no Senhor, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E Daniel, ele foi temente ao Senhor, ainda que Nabucodonosor colocasse manjares para aqueles jovens comerem do melhor do palácio. Mesmo assim, eles permaneceram fiel ao Senhor e não comeram. Mas o Senhor usou para que eles fossem dispensados dos manjares. A segunda aplicação que eu gostaria de deixar para os irmãos: por que viver em santidade? Por que viver em santidade? Porque santidade é a vontade de Deus para nós
e sem ela não podemos viver em plena comunhão com o Senhor. O Senhor me levava em Hebreus 12, 14. Seguem a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Meus irmãos, a santidade nos aproxima de Deus, nos protege do pecado e nos torna testemunhas vivas da graça de Cristo. Quem vive em santidade vive de forma que honra a Deus. E isso inspira outros a serem igual a você, firme na presença do Pai. Ser fiel ao Senhor é andar segundo o teu coração. Sabemos que não é fácil viver em santidade nesse mundo de pecado, mas devemos nos revestir com a armadura de Cristo para não sermos facilmente derrubados com as coisas desse mundo. E devemos viver em comunhão com a palavra e com nossos irmãos na fé. Meus irmãos, o Senhor nos une para vivermos em comunhão com os nossos irmãos. Até mesmo aqueles que precisam de uma palavra, aqueles que precisam de uma ajuda, aqueles que precisam de uma oração, aqueles que precisam de cuidado, de tratamento. Sabemos que o Senhor, Ele separa homens e mulheres para ter essa intimidade e cuidar de pessoas que precisam ser cuidado por elas. E por isso o Senhor, Ele nos levanta para sermos fortes na presença dEle e proteger outros que precisam ser cuidados, para que eles venham entender que o Senhor quer salvar cada um, não quer deixar ninguém para trás. A terceira aplicação que eu gostaria de deixar é essa: santidade é uma decisão sua. Para termos santidade com o Senhor, devemos decidir isso. E é nós que devemos fazer com que a vontade do Senhor ela venha prevalecer em nossas vidas, mas devemos querer. Assim como Daniel, cada um de nós precisa decidir firmemente viver em santidade. Não é uma imposição, mas uma escolha constante e diária. Em 2 Coríntios 7:2, diz assim: Pois, amados, tendo estas promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza do corpo e do espírito, e aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Oh, maravilha! Olha o que o Senhor quer dizer nesse versículo. Ninguém pode decidir por você. O Espírito Santo ajuda, mas a decisão é sua. A cada dia, escolha agradar a Deus, mesmo que isso significa não para o mundo. Não para o mundo. Diga não para o mundo. Devemos dar não para a nossa vontade, que desagrada e nos afasta de Deus. E devemos viver de forma prática, que a palavra nos ensina, e não nos condenar por coisas naturais em que vivemos nesse mundo, mas devemos nos afastar das coisas desse mundo e viver em santidade no que a palavra de Deus nos ensina. Quando vivemos verdadeiramente segundo a palavra de Deus, fazendo a sua vontade, fazendo o seu querer, nós seremos vencedores em tudo aquilo que nós fizermos ou colocar as nossas mãos. Então Daniel decidiu a viver em Deus, mesmo sendo enganado, caluniado e traído e envergonhado. Ele venceu tudo isso por amor a Deus, e o Senhor honrou a sua fé. Por vários momentos se levantou o inimigo para derrubar Daniel,
Mas Daniel permaneceu firme. Sendo jovem, Deus foi honrando ele. A cada rei, o Senhor levantou Daniel para fazer a diferença naquele palácio. O Senhor, ele é fiel, irmãos. Quando ele escolhe, ele capacita, ele fortalece, ele levanta. Não há nada nem ninguém que possa fazer algo contra você, porque o Senhor te escolheu para fazer a diferença. Eu gostaria de concluir essa mensagem, e que fique gravado no coração de cada um de vocês. Daniel nos ensina que a santidade é possível mesmo em meio à corrupção, às tentações e às pressões do mundo. Deus honrou a decisão de Daniel e ele também honrará a sua decisão de viver uma vida separada para ele. Santidade não é uma regra religiosa, é um estilo de vida guiado por amor e compromisso com Deus. Hoje é dia de tomar essa decisão. Decida viver em santidade e experimente o favor de Deus e a graça dele em nossa vida. Quando damos um passo e fazemos aquilo que o Senhor quer, tudo muda em nossa vida, as coisas melhoram, tudo vem ao nosso favor através da sua obediência e andando corretamente na presença de Deus. Quando fazemos a vontade dele, somos mais do que vencedor. E aqueles que precisam de ouvir uma palavra de Deus através de você, você vai ver o que o Senhor faz na tua vida